E aí, pessoal, olá a todos, como estão vocês aí, né? Tudo bem, tranquilo? Então vamos lá. Então, o assunto que a gente vai ver, né, no espaço docente aprendiz, né, dica de metodologia de ensino de matemática, nós vamos ver o assunto de logaritmo, né? Então, como iniciar aula de logaritmo? Como é que se inicia uma aula de logaritmo, né? Como é que pode ser essa sugestão que pode dar uma qualidade mais, assim, uma qualidade na sua aula? Então, o que que acontece? É porque, assim, a metodologia do espaço docente-aprendiz, né, quando ele fala, né, a respeito de... Tá aqui, ó. Introdução motivacional, que você tem aqui a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, tá? Então, o que que acontece? Na parte de introdução motivacional, quando você vai dar uma aula, como é que se inicia uma aula através do método da introdução motivacional? Introdução motivacional é um método que todo mundo conhece, né? Que você associa a um assunto que você vai dar, né? Uma aula, por exemplo, logaritmo, ele é associado com situações práticas do dia a dia, né? Mas aí, quando isso aí no método convencional, no método tradicional, que o professor começa lá, dando aula, começa lá com um assunto de logaritmo, aí o que que acontece? Ele começa, normalmente se começa uma aula de logaritmo, né? Vamos dizer, com a definição de logaritmo. Tá aqui, ó. Tá aqui, a definição de logaritmo, né? Aí fala que a definição de logaritmo, você tem aqui que fala que é o cálculo do expoente, né? O básico que você tem que saber do logaritmo, por definição, é você calcular o expoente. Mas no método da introdução motivacional, você vai fazer uma coisa inversa. O que que acontece? A gente vai dizer, pessoal, vamos aprender o assunto que esteja relacionado com as seguintes situações. Fazendo o sentido inverso é você começar com as práticas, com situações práticas do dia a dia, para depois você dar todo o desenvolvimento na parte de conceito, definição, propriedades de logaritmos. Então, vamos dizer assim, que você, em vez de iniciar a aula com a definição de logaritmo, que é o cálculo do expoente, o que se pode fazer? Você pode primeiro pegar uma situação prática, por exemplo, está aqui. Vamos dizer que você está lá, vai iniciar a aula de logaritmo, mas você não diz ainda o assunto. Em vez disso, por que você não apresenta primeiro uma situação prática? Porque o aluno depois, quando ele for resolver essas situações práticas através de problemas, pronto, ele já vai conseguir assimilar. Na hora que você partir de novo, né, para as situações práticas, para os problemas, né, para os exercícios, ele vai fixar de uma maneira melhor. Como assim? Vamos lá. Eu estou entrando na sala de aula, vou começar a dar aula de logaritmo. Aí eu vou chegar e vou dizer assim, turma, vamos agora aprender um assunto que está relacionado com o seguinte problema. Aí tá aqui, ó, vou apresentar aqui o problema, ó. Eu já inicio assim, ó. Eu já inicio a aula com um problema, né? Vamos dizer assim, com problemas de noções, tá aqui, financeiras. Tem esse problema aqui com noções financeiras, assim como tem, tá aqui outro problema aqui que é relacionado, ó, com geografia, tá aqui, ó, com geografia, e tem um assunto aqui que é relacionado com, na química, tá aqui, ó, tem na química aqui. E tem outro assunto aqui, ó, tá lá. Aliás, uma situação prática através de problemas que você tá aqui, ó, que você tem aqui, ó, na medicina. Na medicina, tá lá, né? Tá aqui. Então, o que que acontece? O que que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer também tá aqui, ó, uma interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade é você trabalhar uma disciplina em conjunto com outras disciplinas, porque tem que deixar bem claro que não adianta você ensinar o aluno o que é logaritmo se você não disser para ele para que serve o logaritmo, o que vai servir para a vida dele. Aí o aluno vai perguntar assim, por que eu tenho que aprender isso? O que isso vai servir quando eu for seguir uma carreira que não tem nada a ver com logaritmo? Em primeiro lugar, tem que aprender todos esses assuntos que são ensinados em sala de aula, né, na escola, porque a primeira coisa o primeiro ponto, né, é considerado um dos principais, né, porque você vai ter que prestar um vestibular, um concurso, né, um vestibular, em que você vai ter que aprender isso. Você pode fazer um vestibular, mas eu vou fazer a área de humanas, eu vou fazer a área é, de saúde, mas peraí, área de saúde, mas peraí, área de saúde, apresentei aqui um problema aqui de medicina, uma situação prática de medicina relacionado aqui, ó, um paciente gera um determinado medicamento.
E você pode aproveitar e falar para o aluno, mas você sabia que quando você vai, todo aquele processo de medicamento que é feito, principalmente assim um aluno que vai estudar farmácia, né? Porque todo o aluno que vai fazer, por exemplo, vai fazer um curso universitário, né, ligado à área de saúde, ele vai ver um assunto lá de bioquímica, em que ele vai ver logaritmo. Porque existe um assunto de bioquímica que você vê, que estuda toda a pH, por exemplo, quando você estuda na química, né, pH, é potencial hidrogênio iônico, para poder determinar o nível de acidez de algumas substâncias. Então você vai aplicar logaritmo, porque existem fórmulas que têm logaritmos. Ah, é? Então vamos ver. Então é isso que tem que mostrar para o aluno. Em vez de começar o logaritmo com uma definição, todo aquele modelo tradicional ali, vamos começar, aí vai lá a definição. Você está lá apresentando, mas ele tá prestando atenção só nas propriedades, mas ele não tem noção por que ele tem que estar aprendendo aquilo, porque vai ter sempre um aluno que vai perguntar, né? Então tá aqui. Você tá aqui, ó, por exemplo, quando você vai quando tem aqueles especialistas, né, que estudam terremotos, que usa a escala Richter, né? A escala Richter, que é muito assim, é um assunto que é muito citado em matemática, que os vestibulares cobram a respeito disso. Eles colocam uma situação prática lá, uma aplicação de logaritmo. Mas o aluno tem dificuldade. Sabe por que o aluno tem dificuldade? Porque o aluno ele vai falar assim: poxa, mas isso aí não foi trabalhado em sala de aula. O professor ele só apresentou aqueles exercícios simples de logaritmo, ele bota lá a definição de um logaritmo, faz a gente revisar equações exponenciais, mas não trabalha de uma forma profunda o assunto de logaritmo de uma forma profunda, usando as questões de vestibular, não explora de uma maneira profunda. Aí tá aqui, ó. Então, quando você aprende logaritmo, tá lá, porque isso aí é usado, por exemplo, já pensou, se não fosse o estudo do logaritmo, como é que os especialistas iam fazer cálculos para poder saber o nível que acontece ali naquela região de terremoto, usando a escala Richter? Aí tá aqui o exemplo, tá aqui, ó. Aí tá aqui um exemplo que fala aqui, ó, escala Richter, tá aqui, ó. E aqui é uma fórmula, ó, que usa, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó, logaritmo, ó. Logaritmo. Quer dizer, você está falando tudo isso assim, começando pela prática, sem dar a definição, o aluno, a turma vai ficar confusa? Sim, no início vai ficar confusa. Mas quando você já diz logo para que serve o assunto, mas você não diz ainda o que é logaritmo, vamos dizer assim. Você só vai dizer, ó, que você vai dizer que isso aqui é uma escala Richter, né? E que isso aí tem a ver com o assunto que a gente vai dar. Aí você fala assim, se não fosse esse assunto que eu vou abordar, como é que iam saber o nível de terremoto que acontece em determinadas regiões, né? Então tá aqui. Aí você tem tá lá que fala a respeito aqui, né, de magnitude aparente, né, que também tem a ver a respeito de relacionado a terremoto, tá? Aí você tem a parte que fala aqui, ó, matemática financeira, tá aqui, ó. Aí tem aqui o cálculo, né? O cálculo dos juros compostos na matemática financeira tem a ver com esse assunto que a gente vai dar. Então tá lá. Aí você mostrando isso aqui tudo, o aluno já tem mais ou menos uma ideia, né? Mesmo não sabendo ainda o que é. Aí o professor ele pode ler um assunto aqui de problema de noções financeiras, ele vai chegar para a turma e vai dizer assim, olha, uma pessoa aplicou a importância de R$ 500 em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação, o montante será de R$ 3.500? Então tá aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é o problema que o professor ele pode já colocar no quadro e a partir daqui ele já pode resolver o logaritmo. Mas será que o aluno vai entender? Vamos ver, vamos esperar, né? Na maioria acontece que usando essa metodologia de ensino aqui, eu posso dizer por experiência própria que funciona. Funciona sim, tá? Então, o que acontece? Apresentando isso aqui, então porque esse assunto aqui sobre como iniciar aula de logaritmo, né, ele é dividido em duas partes, tá? Então, na segunda parte, né, dessa apresentação, nós vamos resolver todos esses problemas aqui, ó, problemas de financeiros, né, problemas de noções financeiras, né? Vamos ver aqui, ó, na medicina, relacionado a medicamento, tá? Que tem a ver com o assunto de logaritmo, tá aqui, ó. Na química, que nós vamos ver aqui, ó, também, ó, apresentar o problema, né, relacionado à radioatividade, né? E nós vamos ver um assunto aqui na geografia,
na geografia que fala a respeito, por exemplo, de crescimento populacional. Aí está dizendo, em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano, aproximadamente. Em quantos anos a população dessa cidade dobrará se a taxa de crescimento continuar a mesma? Está aqui, ó. Pronto, está lá. Já apresenta isso daqui, ó, primeiramente. Aí, o que acontece? E outra coisa que é importante falar a respeito de como iniciar logaritmo. O que acontece? Aí, após apresentar ali essas situações práticas aqui, o que acontece? Aí, qual a segunda fase que você passa, né? Você passa a falar, fazer um debate a respeito disso aqui, ó. A respeito aqui, ó. O assunto tá aqui em cima, né? Logaritmo. Então, o que acontece? Aí você já diz o nome, ó, gente. Então, todas aquelas aplicações práticas através de problemas que nós vimos ali, que tem química, que envolve geografia, que envolve medicina, ou seja, que essas diversas áreas de conhecimento têm a ver com o que a gente vai ver de logaritmo. Então, tá aqui. Eu quero debater, aí o professor ele fala assim, eu quero debater com vocês a respeito de, para você saber logaritmo, turma, para vocês saberem logaritmo, vocês têm que ter, lá na pré-escola, tá aqui, ó, na fase de pré-escola. Aí eu peguei aqui um exemplo de noções de multiplicação. Aí você tem que ter noções de multiplicação. Noções de soma, noções de divisão e noções de diminuição. Enfim, você tem que ter noções de operações matemáticas, né? Então, isso significa que você tem que saber tabuada, né? Tem que saber tabuada. E o que acontece? Você vê que tem que saber tabuada porque quando você vai fazer um exame de vestibular, infelizmente você não vai poder usar calculadora. Você vai ter que fazer todas as contas ali à mão, né? Não pode usar calculadora de maneira nenhuma. Tá? E no concurso, no vestibular, então você tem que saber tabuada. Então, você acaba sabendo a tabuada quando você tem uma base forte lá na pré-escola, né? Que infelizmente, né, nós vemos situações, né, de a maioria, né, dos estudantes e tudo, né, quando está ali assistindo aula, eles não têm mais noção, né, a respeito de tabuada, né, porque hoje em dia você usa lá o aparelho, né, o celular para você fazer o cálculo, usa a calculadora lá nas aulas normais, mas e na prova? Você não vai poder usar em qualquer tipo de prova que você for fazer, né? Aí você tem aqui, ó, na parte de ensino fundamental, aí parte para o ensino fundamental. Aí tem que perguntar para a turma, olha, lá no ensino fundamental vocês devem ter aprendido noções de exponenciação e potenciação, além de noção de frações. Então, ó, tá lá no ensino fundamental. Então, o que acontece? Mas se isso não acontecer, aí o professor, antes de partir para a parte de para poder já começar o desenvolvimento teórico de logaritmo, então o que tem que fazer? Então ele vai ter que pegar aqui, ó, tá lá. Pronto, tá aqui. Ele tem que pegar um assunto aqui, ó, nas equações exponenciais, fazer uma breve revisão, aliás, uma revisão aqui, ó, para poder recordar exponencial. Para você fazer uma diferença entre exponenciação e quando você vai entrar de noções de logaritmo. Porque às vezes fica pensando assim, se a definição de logaritmo é o cálculo do expoente, então é fácil de resolver. Logo vai pensar assim, poxa, então é fácil de resolver se a gente teve essa noção de exponenciação, mas não é exatamente assim. O porquê, o que acontece? Aí o que o professor tem que fazer? Aí o professor ele vai ter que fazer o seguinte, né? O professor ele vai ter que pegar, vamos supor, vou pegar aqui o exemplo, né? Tá aqui que eu coloquei aqui, ó. 2x elevado a 8. Então tá lá. Aí você tem aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui, né? Aí você tem assim, 2x tá lá, elevado a 8. Beleza. Então tá aqui, ó, 2x elevado a 8, né? Então o que acontece? Quando você vê uma situação dessa, você olha assim, aí você tem que lembrar as propriedades, né, da exponenciação, que é o seguinte, né? Que você tem que conservar, aliás, você tem que igualar as bases, né? E depois você igualar um expoente do primeiro membro com um expoente do segundo membro. A gente fica pensando, porque quando você olha esse número 8 aqui, quando você usa esse número 8, o que acontece? Você está lá, 2 elevado a x igual. Aí,
Quando você vê esse 8, você vê que esse 8 aqui, você fatorando, ele é 2 elevado a 3. Pronto, tá lá. O que que acontece? Quando você tem quando você iguala as bases, ó, as bases têm que estar iguais. As bases estando iguais, pronto. Isso aqui não me interessa. Pega o expoente, né, a incógnita, e ele é igual a 3. Tá lá. Pronto, o professor pode fazer isso. O professor ele pode fazer isso para fazer uma recordação, para poder. É porque tem que diferenciar de logaritmo. Ué, mas isso aí pode resolver por logaritmo? Pode. Pode ser resolvido por logaritmo. Mas, opa, vamos lá. Mas, vamos ver aqui. Pegar aqui, né? Deixa eu apagar aqui, né, para vocês verem. Ó, vamos ver. Vamos pegar aqui outro assunto aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, ó, esse assunto aqui, ó. 3, tá lá. Aí vou lá. Aí tá lá. Elevado, tá aqui. A x menos 6. Pronto, tá aqui, ó. E você tem 27, tá lá, ó. Pronto. 2 elevado a x. Pronto, tá lá, ó. Tá aqui, ó. 2 elevado a x aqui, ó. Pronto? Aí, ó. Coloquei, tá? Aí o que que acontece? Aí você, o que que você percebe aqui, ó. Opa, vamos ver? Ó, aqui tá o 3, né? Tá lá, elevado a x menos 6. Quando você olha esse 27 aqui, quando você olha esse 27, o que que você pensa? Você pensa assim, então esse 27 aqui eu vou ter que fatorar ele, né? Vou ter que fatorar. Então vamos ver. Então você pega 3 aqui, aí tá lá, x a menos 6, pronto. Pegou. Aí você pegou esse 27, então esse 27 é 3 elevado a 3. E outra coisa que é muito importante, que ocorre muito erros em relação a cálculos, né? O que que acontece, pessoal? Quando você acontece isso aqui, colocou isso aqui, ó, tem que ter o hábito de sempre usar o parênteses, tá? Tem que ter o hábito de sempre usar o parênteses aqui, porque você pode acontecer de você pegar uma expressão, uma expressão algébrica, como acontece com esse aqui, ó, x menos 6, x mais 6, ou x mais 4, sei lá, uma coisa assim, né? Expressão. Porque se você pega aqui, ó, isso aqui é 2x, ó, tá aqui, ó, pronto. Beleza, tá lá, ó, 2x. O que que acontece? Você viu que a base, ó, a base tá igual, o que que acontece? Esse aqui é o expoente, tá lá. Aí você tá lá, x menos 6, pronto. Agora, cuidado, aqui você tem que ver que esse expoente aqui com esse aqui de fora, então você faz a multiplicação, né? Aí você tem 3 vezes 2, aí vai lá, 6x, aí tá lá, ó, 6x, ó, pronto. Pronto, tá ali, tá? 6x. Aí o que que acontece? Aí você tem que saber a incógnita. Aí você vai lá, tem que recordar na parte de equação do primeiro grau. Isso aqui é uma representação de uma equação do primeiro grau. Aí você vai lá, x, né? Tá aqui. Pega esse 6x, passa para cá, menos 6x. Tá vendo como é que isso aqui que eu estou fazendo, sabe o que é isso aqui? É você ter aquelas noções de expressões algébricas, né? Que junta com noções de operações matemáticas. E lembrando que quando você passa de um membro para outro, tem que alterar o sinal. Então, alunos têm muita dificuldade disso, tá? Então, quer dizer, ainda continua tendo dificuldade quando ele passa para o último ano do ensino básico, né? Que é o ensino médio, ele tem essa dificuldade. Ele ainda, não sei por que ele tem que apresentar essa dificuldade. Ele tem que já saber isso aqui, né? Então, aí o menos 6 passa para cá 6, ó, porque eu vou passar para outro mesmo, até lá. X menos 6x vai ficar menos 5x. Pronto, que é igual a 6, tá lá, ó. Ficou meio assim, né? Pequenininho, mas dá para entender, ó, menos 5x igual a 6. Aí quando você olha um sinal negativo aqui, que está junto com uma incógnita, aí você faz aquele processo, multiplica por menos 1, tá lá, multiplica por menos 1. Aí o professor ele pode ensinar isso, tá? Recordar sempre isso com o aluno, porque o aluno ele vai esquecer mesmo, não tem jeito. Agora, quando você tem uma base forte, que você pega uma base forte lá na pré-escola e no ensino fundamental, o aluno não vai errar isso aí quando ele chegar no ensino médio. Né? Quando aprender logaritmo, porque ele vai lembrar, poxa, eu aprendi isso aqui, que o professor fez tanto, treinou tanto, fez tantos exercícios disso aqui, porque tem que fazer exercício sempre, isso aqui. A cada aula que for iniciar, tem que colocar questões de pré-requisito que vai servir para poder dar um assunto que é relacionado a isso aqui, a base, tá? Aí vai lá, menos 5x igual a 6, logo 5x,
é igual a menos 6. Logo, x vai ser igual a menos 6 sobre 5. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Ficou meio bagunçado, né? Mas é só para poder ter uma noção, tá? Porque o professor olhando isso aqui, essa apresentação, ele vai pegar, ele pode pegar essa dica aqui, né, desse exercício, tá? Beleza. Agora, aqui tá aqui. Agora, qual é isso aqui é de exponenciação agora. E de logaritmo, como é que é? Logaritmo. Beleza. Agora vamos ver quando se trata de logaritmo, como é que é? Então vamos pegar aqui um exemplo. Aí eu peguei aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui e ver, ó, direitinho. Pegar aqui nas bagunças aqui. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Agora, olha só, gente. Então vamos lá. Aí que entra o assunto de logaritmo. Agora, imagina que você aí o professor já pode dar a definição de logaritmo, que é o cálculo do expoente. Logaritmo é isso, é o cálculo do expoente. Mas espera aí, mas na equação exponencial, através daqueles dois exemplos ali, não é também cálculo de expoente? Sim, também é cálculo de expoente. Mas olha só uma diferença, né? A diferença está na fatoração. Mas como assim? Naquele 8 ali, quando a gente viu o 8, foi fatorado e deu 2 elevado ao cubo. Aí quando teve o 27, aí o que acontece? 3 elevado ao cubo. Agora, agora eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Ó, vou até mostrar aqui, ó. Pronto, tá aqui. Eu vou pegar esses dois exemplos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Aí tá lá em cima dizendo, né? Como é que é o cálculo de expoente no logaritmo agora, né? Aí eu pergunto, será que aqui, aí que vem, aí agora que vem, né, o interessante. Será que aqui eu tenho que usar as propriedades de exponenciação, como eu fiz naqueles dois exercícios anteriores? Então vamos colocar aqui. Então aqui é 2, ó. Então aqui, ó, é 2x elevado a 5 e o outro é 3x menos 6 igual a 28. Pronto. Vamos ver agora. Tá vendo aqui o que eu fiz? 2 elevado a x. Antes era um 8 que tinha aqui, agora eu coloquei um 5. E naquele segundo, eu mantive 3 elevado a x menos 6. Só que tinha 27, mas eu coloquei 28. Né? Então o que acontece? Aí você fica olhando. Reparou que você olhando esse número aqui, 5, você fica pensando, esse 5 não tem como fatorar ele. Não tem como fatorar porque ele já é número primo, né? Quando você olha aqui, esse 5, como é que você vai fazer para poder ele igualar o 2 ali, que tem, do 2 elevado a x, na base ali 2? Não tem como. Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Você tem 28, tá aqui, ó. Opa! Ó, você tem aqui o 28. Tá, 3 aqui. Como é que você vai fatorar isso aqui para poder aparecer o 3 igual a ele? Porque tem que aparecer o 3 sozinho como esse aqui, tá? Quando você vai fazer a fatoração, por exemplo, o 5 não tem como fatorar, né? Porque ele já é um número primo. Aí o professor tem que recordar o que são números primos. Quando o aluno ele pega a base forte lá na pré-escola, na fase da pré-escola, até no ensino fundamental em termos de números primos, né? O que é número primo? Aí tem que o professor voltar a explicar o que é número primo, né? É um número que não pode ser fatorado, né? Porque o que acontece? Porque o número primo ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? O 28 não é número primo. Quando você pega o 28 e fatora, você faz aquela fatoração. Pega o 28, aí vai lá, pulsa aquela reta vertical e pronto, aí você fatora. Se você fatorar, vai ser 2 elevado ao quadrado vezes 7. Tá aqui, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 7. Aí você tá lá, ó, aí bota 3 elevado a x. Como é que você vai resolver uma situação agora, já que as bases não estão iguais? Pronto. É aí que entra o assunto de logaritmo, que você já vai começar a dar aula de logaritmo. Aí o professor, a partir daqui, lembra, aqui só estou dando a dica, né? Eu posso pegar cada uma dessas expressões aqui e transformar em logaritmo, só para vocês verem como é que é, para ter noção, tá? Então vamos ver. Aqui, vamos lá, então, cadê o apagador aqui, né? Ah, o apagador tá aqui, ó, vamos lá. Aí tá lá. Então, quando acontece isso daqui, ó, quando acontece isso, poxa, eu não tenho como fazer isso aqui na parte de exponenciação. Então, eu vou ter que fazer
vou ter que agora, aí o professor ele começa a fazer a definição de logaritmo, aí ele começa, gente, ó, eu tenho que fazer isso aqui agora. É aí que entra, eu não posso resolver pela exponenciação, igual como eu fiz com 2 elevado a x igual a 8, e que ficou 2 ao cubo, ficou base igual, pronto, igualei os expoentes. Agora eu vou ter que fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou ter que agora, como é que eu vou resolver esse problema? Usando logaritmo. Aí o logaritmo, aí o professor tem que colocar todos aqueles elementos que o professor de matemática sabe como ele vai fazer, né? Aqui embaixo tem que ter a base, tá lá. Ele tem que ter a base aqui, ó. A base ele fica aqui embaixo, eu só estou só colocando aqui, né, só para poder completar, né? Aí tá lá. O 5, ele vai ficar aqui nessa parte aqui, ó, que é o logaritmando. Aí daqui a pouco o professor dá aqueles nomes, né? Logaritmando, base, igual, pronto. Como a definição de logaritmo ele é para calcular o expoente, então todo esse logaritmo aqui ele é igual ao expoente, ó. Pronto, que coloca aqui, ó. Tá lá. Pronto, tá aqui, ó, direitinho, ó. Tá vendo? Ó, tá aqui. Então novamente vendo aqui, né? Vamos fazer de novo aqui para ver. Ó, tá aqui. Aí tá lá. Aí eu vou colocar o logaritmo, tá aqui, ó. Coloquei o logaritmo, né? Tá aqui. O que que acontece? A base, ela fica aqui embaixo. O 5, ele vai ficar aqui igual. O x vai ficar ali, ó. Pronto. O que que acontece? Aqui tá na forma de logaritmo. Agora você pode fazer o sentido inverso, né? Agora, do logaritmo, você pode voltar para o formato de exponenciação, né? Porque é só fazer isso aqui. Você pega 2 elevado a x, que é igual a 5. Pronto, tá aí, tá? Então, é isso que acontece. É a mesma coisa em relação ali com 28 que você faz a mesma coisa, tá? Aí, o que que acontece? Quando já... Então, o que que acontece? Quando já envolve um número maior, que é na parte, por exemplo, do 28, que deu 2 elevado ao quadrado vezes 7, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Aí pega aquele 4 fatora, tem que fatorar, tem que dar números primos. Agora você entende que lá na pré-escola, por que aí a gente fica pensando? Aí vai puxando uma coisa para outra até formar os pré-requisitos todos, né? Eu citei aqui os pré-requisitos, né, a respeito de tabuada, exponenciação, noção de potenciação e fração, tá? Porque vocês vão ver a parte ali de fração, aí o professor falando assim, porque na parte ali de fração vocês vão ver que existe uma relação na diferença entre logaritmos, né, com fração, né? Tá lá, o professor pode colocar esse clima de mistério. Fazendo isso, desenvolve o aprendizado também. Então, por exemplo, agora vocês entendem que lá na pré-escola, quando vocês aprendem assim, vocês aprendem fatoração de números primos, quando você vai pegar um número, fatorar e dar números primos. Por que que você aprende números primos? Porque justamente você vai utilizar números primos, né? Você vai ter que ter base de saber o que é números primos, porque você vai aplicar lá daqui a alguns anos quando você estiver no ensino médio. Imagina você explicando para uma criança de 10 anos de idade, que ela está aprendendo lá números primos, e o professor apenas ensina números primos, mas o professor não diz por que tem que aprender números primos. Por isso que eu falo, na metodologia da introdução motivacional, o que acontece? Na metodologia da introdução motivacional, você tem que... O que tem que se ensinar é o seguinte, né? Você apresenta um assunto teórico e você tem que saber por que você está aprendendo aquilo, colocando nas situações práticas do dia a dia. Não adianta ensinar só por ensinar, só porque vai fazer uma prova. Tem que mostrar para o aluno porque isso tem a ver com situações do cotidiano. Às vezes a sua vida é salva, né? Porque graças a alguns cientistas e tudo que utilizam, por exemplo, logaritmo, né, para poder calcular noções financeiras, né? Para você calcular, por exemplo, o que eu falei na parte de medicina, para você saber o mecanismo do medicamento. Gente, o mecanismo de medicamento, todo aquele processo de medicamento ali, ele tudo é estudado, tudo assim calculado usando logaritmo em algumas situações. É isso que tem que passar para o aluno. É essa que é a metodologia da introdução motivacional, né?
que faz a parceria com a interdisciplinaridade, né? Então, pessoal, então essa foi a primeira parte, né, que foi que eu teve esse compromisso de falar, né, os professores, né, que queiram dar uma aula de qualidade, né? Então, na segunda parte é que a gente vai resolver aqueles problemas ali usando as fórmulas, tá certo? Usando as propriedades, né, do logaritmo, tá? Então, um abraço aí, obrigado e até lá.